A história começa com todos ocupados em suas vidas diárias. Sang-woo sai de um ônibus lotado. Ele parece estar bastante exausto de suas viagens. Ele tem de passar por essa dura viagem de ônibus diariamente porque está se deslocando de sua casa. Seu amigo Han-ho zomba dele porque Sang-woo completou seu duro serviço militar como sargento da reserva das Forças Especiais e agora não consegue suportar nem 2 horas de deslocamento. Sang-woo se vinga de Han-ho lembrando de que ele nem mesmo completou o serviço militar por causa de uma garota, Mion. Depois de ouvir esse insulto, Han-ho fica completamente em silêncio e eles se dirigem à sala de aula. No caminho, Sang-woo se sente um pouco mal com o silêncio do amigo e pergunta se Han-ho está chorando. Han-ho aponta para o céu no topo do prédio da biblioteca e diz a Sang-woo que viu uma mensagem no céu dizendo baixando monstros e que a mensagem desapareceu depois que o tempo chegou a 100%. Sang-woo acha que Han-ho está triste por causa de sua namorada anterior e que ele está vendo coisas no céu porque passa a maior parte do tempo jogando videogame. Sang-woo diz a Han-ho para voltar à realidade e os dois se dirigem às suas respectivas aulas. Durante as aulas, Sang-woo fica um pouco tonto e é difícil para ele ficar acordado. De repente, ocorre um apagão e todas as luzes se apagam. Uma mensagem do sistema aparece na frente de todos na classe. Na mensagem do sistema, está escrito para escolher uma classe que possa ajudá-los no apocalipse. Depois disso, um cronômetro de 15 segundos começa e diferentes cartões de habilidade com estrelas aparecem na frente da classe. Alguns alunos entram em pânico e pedem aos outros que não escolham nada, pois pode ser perigoso. Sang-woo é cético em relação a eles e acha que não escolher um cartão dentro dos 15 segundos será ainda mais perigoso. Sang-woo tentou escolher uma carta de guerreiro com 2 estrelas, mas um garoto gordo, Min-soo, a pegou antes dele e uma espada apareceu em sua mão. Sang-woo ficou um pouco em pânico e escolheu uma carta aleatória com o maior número de estrelas. A carta que ele escolheu pertencia à classe Necromante 5 estrelas, e a carta de habilidade foi colocada dentro dele. Depois que o tempo acabou, Sang-woo e o garoto gordo Min-soo foram os únicos que escolheram alguma carta. O garoto gordo Min-soo está impressionado com sua nova espada. Depois de um tempo, um aluno entra correndo na sala de aula e tem um pequeno monstro em suas costas que parece um goblin. Ele está constantemente esfaqueando o ombro do aluno que está pedindo ajuda. Ele continua pedindo ajuda até que o goblin o mata a sangue frio. Todos começam a fugir do goblin, deixando Sang-woo na frente porque acham que é a sua vez. Em seguida, alguns alunos pedem que Min-soo faça algo porque ele é o único que tem espada, mas Min-soo é um covarde e não é rápido o suficiente para se adaptar a essa situação. Sang-woo também acha que depender de Min-soo é inútil e que ele precisa sair dessa situação por conta própria. O Goblin avança em direção a Sang-woo com uma pequena adaga. Sang-woo acha que ele também estará acabado se for pego como o garoto que o Goblin matou antes. Sang-woo chuta o Goblin com toda a sua força, o que o joga um pouco para trás. Sang-woo percebeu que o Goblin mal parecia ter 30 quilos e que ele poderia matá-lo facilmente. Ele pegou uma cadeira e esmagou a cabeça do Goblin com toda a sua força. O Goblin foi derrotado e ele recebeu 10 moedas de ouro do sistema por ter derrotado o Goblin. Todos ficam chocados depois de ver isso. Sang-woo se adapta rapidamente à situação e percebe que o mundo se fundiu com o jogo. Enquanto Sang-woo está ocupado entendendo a situação atual, uma mensagem do sistema aparece, dizendo a Sang-woo que ele pode comandar os mortos sob sua autoridade. Ele toca na opção de esqueleto de Goblin em sua lista de comandos e o Goblin morto atrás dele se reanima como um esqueleto. Nesse momento, ele entende que sua classe necromante permite que ele convoque seres mortos-vivos. Mais 2 goblins entram correndo na sala de aula, e Sang-woo ordena que seu esqueleto morto-vivo mate esses 2 goblins. O esqueleto se lança sobre um goblin e o esfaqueia no ombro. A facada não é profunda o suficiente e ele é empurrado para trás pelo goblin. Os 2 goblins se juntam a ele e começam a cortar seus ossos um a um.
Sun-woo acha que precisa ajudar seu esqueleto e que se livrar desses dois goblins é fácil, mas ele precisa de uma arma adequada, então pede a Min-soo sua espada, mas Min-soo é um covarde e o rejeita. Sun-woo o acha muito patético e pede que ele use sua espada para descascar batatas. Sun-woo pega outra cadeira e arremessa contra os dois goblins que estavam atacando seu esqueleto. Os goblins são empurrados um pouco para trás pela cadeira e o esqueleto morto-vivo aproveita a chance para acabar com os dois com sua faca. Sun-woo recebe 20 de ouro por derrotar os dois goblins após o fim da luta. Sun-woo recebe outra mensagem do sistema informando que ele atingiu o número máximo de lacaios sob sua autoridade. Seus colegas de classe o questionam sobre o que ele fez e ele também não tem ideia dos eventos em andamento. Outros alunos acham que a mesma coisa está acontecendo em toda a universidade porque conseguem ouvir as vozes gritando, mas quando Sun-woo abre as cortinas das janelas, ele vê incêndios em toda a cidade. Alguns alunos decidem que precisam deixar a universidade se quiserem sobreviver. No corredor, eles encontram mais goblins que começam a persegui-los, mas todos são subjugados pelos esqueletos mortos-vivos de Sun-woo. Enquanto os esqueletos de Sun-woo estão lutando contra os goblins, ele pede aos outros alunos que fujam enquanto eles seguram os goblins. Sun-woo também percebe que esse mundo agora funciona como um jogo e que ele pode ficar mais forte se continuar matando goblins e subindo de nível. Enquanto isso, um de seus esqueletos mortos-vivos é derrotado e sua cabeça voa para perto dele. Por sorte, os goblins estão exaustos e seus outros dois esqueletos conseguiram matá-los, o que lhe rendeu 20 de ouro e um aumento de nível. Agora ele está no nível 2 e tem acesso à sua janela de status. 5 cartas de habilidade aleatórias aparecem na frente dele, e ele pode escolher uma como presente de aumento de nível. Ele escolheu uma carta que aumentava em 1 o número máximo de lacaios. Agora ele pode controlar até 4 esqueletos mortos-vivos de uma só vez, mas já usou a maior parte de sua mana por ter convocado tantos esqueletos. Sun-woo olha pela janela e parece que a situação do lado de fora é pior do que a da própria universidade. Enquanto ele está descendo as escadas com os esqueletos, Han-ho se assusta com um de seus esqueletos e o esfaqueia na cabeça. Han-ho fica aliviado depois de ver Sun-woo. O protagonista lhe diz que esses esqueletos fazem parte de sua habilidade. Sun-woo pergunta qual classe Han-ho escolheu e Han-ho responde que escolheu a classe malandro de uma estrela. Os dois estão descendo as escadas com os esqueletos, mas, de repente, aparece uma mensagem dizendo que eles receberam sinergia com uma adaga. Acontece que, se 5 membros de um grupo tiverem uma adaga equipada, eles receberão 10 de chance de golpe fatal e 10 de ouro adicional. Enquanto eles estão descendo as escadas com os esqueletos, encontram outro bando de goblins e há um chefe goblin entre eles. Os goblins são afetados por uma habilidade chamada Cheiro da Morte que enfraquece seus atributos em 30%. O Cheiro de Morte é ativado automaticamente quando há de 4 a 5 esqueletos presentes no grupo. Os esqueletos começam a atacar os goblins, mas o chefe dos goblins ativa uma habilidade chamada Berserker Selvagem, que fortalece todos os goblins sob seu comando. Os goblins se tornaram mais poderosos e começaram a empurrar os esqueletos para trás. Sun-woo sabe que eles estão sendo empurrados para trás por causa da habilidade do chefe goblin, então ele ordena que um de seus esqueletos corte o braço do chefe goblin que ele está usando para a habilidade Berserker. O esqueleto consegue cortar o braço do chefe, o que enfraquece os goblins e os esqueletos acabam com eles com facilidade. O chefe goblin fica furioso, mas é facilmente morto pelos esqueletos que trabalham em sinergia. Sun-woo recebe uma lança rudimentar de uma mão e o bracelete do chefe goblin, que ele estava usando para a habilidade Berserker. Ele fica um pouco feliz e elogia um de seus esqueletos, que começa a fazer barulhos estranhos e assustadores com seus ossos. Quando eles chegam à entrada da universidade, veem muitos sobreviventes. Sun-woo ordena que seus esqueletos se escondam na sala de cópias porque as pessoas vão se assustar se os virem. A situação na entrada não é boa. Eles estão trancados dentro da universidade e não podem sair. Enquanto Sun-woo tenta sair pela porta principal, ele é impedido por um dos membros do conselho estudantil, Jin-suk, que costumava ser conhecido como um valentão e assediador.
Ele lhes diz que é um mestre de escudo com 2 estrelas e que já matou um dos goblins. Ele continua dizendo que todos que têm uma arma devem trabalhar juntos para defender os outros alunos. Minsu corre até Jinsuke e relata que ouviu barulho de goblins perto da entrada. Jinsuke ordena que os alunos entrem na cafeteria para que ele e os outros rapazes com habilidades possam protegê-los. Sun-woo diz a Han-ho para se aproximar da entrada do portão e eles veem uma mensagem na entrada dizendo que a porta de entrada foi selada por uma força mágica e que eles têm 2 horas e 11 minutos para derrotar o monstro-chefe. Se eles não conseguirem derrotar o monstro dentro do tempo estipulado, os monstros dentro do prédio ficarão mais fortes. Sun-woo, que agora sabe o que fazer em seguida, é impedido por Jinsuke, que quer que eles mantenham os monstros lá dentro até que os reforços cheguem. Sun-woo diz a Jinsuke que a mesma coisa pode estar acontecendo em todo o país e que esperar por uma equipe de resgate é inútil, mas Jinsuke refuta isso dizendo que o exército coreano é mais forte do que os monstros. Sun-woo está farto desta merda e se dirige às escadas, mas é impedido por um grupo de 5 goblins que se aproximam e Sun-woo ordena que os esqueletos saiam. Quando eles veem os esqueletos, todos se assustam, pensando que os esqueletos fazem parte da união dos monstros, mas Sun-woo diz a eles para não terem medo, porque eles pertencem à sua classe, que é mais forte do que o idiota do Jinsuke. Os goblins ficam assustados com a habilidade Cheiro da Morte dos Esqueletos, que reduz suas estatísticas em 30%. Sun-woo ordena que seus goblins comecem a caçar. Os esqueletos começam a atacar os goblins, e Sun-woo os ajuda com sua lança. 2 goblins tentam escapar, mas Sun-woo ordena que os esqueletos bloqueiem seu caminho. Sun-woo luta sozinho porque quer mostrar aos outros que não é impossível derrotá-los, para que possa convencê-los a se juntar a ele na caçada ao chefe. Quando o goblin é morto por um esqueleto, o outro tenta fugir, mas Sun-woo arremessa sua lança, que perfura as costas do goblin. Radiante com a luta, todos ficam felizes. Sun-woo recebe um bilhete de roleta do sistema por matar 20 monstros. Ele é a 34ª pessoa a conseguir esse feito, e sua classificação será aumentada para o status infinito. Apenas 100 pessoas são elegíveis para esse bilhete. Ele elogia seus esqueletos pelo trabalho, e eles começam a fazer aquela voz estranha com seus ossos novamente. Sun-woo entra na cafeteria e diz a todos que nenhum reforço está chegando e que eles serão mortos por monstros mais fortes se não conseguirem encontrar e matar o monstro-chefe dentro no período de tempo determinado. Um dos alunos diz a Sun-woo que viu o monstro-chefe no telhado e que ele matou seu professor. Agora ele sabe qual será seu próximo destino, mas ninguém se apresenta para participar de seu grupo. Até mesmo seu amigo Han-ho quer ficar para trás, mas ele o força a ir com ele porque precisa do bônus de faca para seus esqueletos. Uma garota de 23 anos chamada Ji-soo Yun se apresenta. Ela tem uma classe de 3 estrelas chamada Tiger Hunter. Sun-woo pede a Jinsuke que vá com eles, mas ele é um covarde, então inventa uma desculpa de que precisa ficar para trás para defender os outros alunos. Sun-woo e seu grupo começam a se dirigir para o telhado quando encontram alguns goblins nas escadas. Sun-woo sobe as escadas com os esqueletos para afastar os goblins, enquanto Ji-soo Yun cuida dos 2 goblins que vêm por trás usando sua espada rápida. Sun-woo e Han-ho ficam impressionados com a habilidade dela. Nos andares superiores, eles encontraram o professor Huang ferido. Ele diz a Sun-woo que a maioria de seus alunos estão mortos porque eles tentaram ir para o telhado, de acordo com as instruções do manual de evacuação de emergência, mas encontraram o monstro-chefe lá e a maioria da sua classe foi morta. O professor Huang instruiu Sun-woo a nunca ir para o telhado, e essas acabaram sendo suas últimas palavras. Sun-woo recebe uma nova missão exclusiva após a morte do professor. A missão diz que ele pode apaziguar o rancor dos mortos, derrotando o monstro-chefe dentro do limite de tempo determinado, e essa escolha afetará seu destino. Sun-woo fica mais irritado e vai para o telhado lutar contra o chefe com seus companheiros. O telhado está em péssimo estado, os goblins estão saqueando tudo que é valioso dos corpos mortos dos alunos. Sun-woo e Ji-soo Yun ficam irritados ao ver isso,
Sun-Woo usa sua habilidade de bracelete Berserker para aumentar as estatísticas de seus esqueletos e começa uma batalha total no telhado. Todos estão lutando, o que deixa Han-Ho um pouco mais animado e ele joga sua faca, que acerta a cabeça de um Goblin, o que lhe rendeu sua primeira morte. Depois de encontrar o cheiro da morte, os Goblins sobreviventes ficaram assustados e correram para seu chefe, o Goblin-chefe. Depois de ouvir seu rugido, o moral dos Goblins aumenta e eles começam a atacar o grupo de Sun-Woo, mas ainda não são páreo para os esqueletos, enquanto o Goblin Captain começa a esmagar os esqueletos um a um. Sun-Woo pensa em fazer mais esqueletos com os cadáveres, mas isso esgota sua mana. Han-Ho atira 2 facas no chefe, mas elas são bloqueadas pelo ombro do chefe, o que deixa o chefe ainda mais furioso e ele começa a atacar Han-Ho, e os esqueletos tentam salvá-lo, mas 2 deles são facilmente esmagados com um único golpe. Um deles sobrevive e consegue desferir um golpe enquanto o chefe está ocupado lidando com o último esqueleto. Jisoo se aproveita dessa abertura e corta o chefe, ferindo-o um pouco. Sun-Woo começa a lutar de forma mais estratégica, usando seu esqueleto como isca enquanto arremessa sua lança no chefe, que o corta um pouco na bochecha. O chefe fica mais agitado e esmaga alguns dos esqueletos de Sun-Woo, e agora Sun-Woo mal tem mana suficiente para uma última invocação de esqueleto. Sun-Woo vê uma espada presa nos escombros e agora sabe que precisa acabar com isso rapidamente ou eles morrerão. Ele pega a espada e ordena que seus 2 esqueletos ataquem o chefe. O chefe acerta os 2 esqueletos e o terceiro esqueleto salta até o chefe e o ataca. Ele tem uma espada, mas o chefe desvia seu ataque. Acontece que Sun-Woo estava atrás da sinergia da espada e agora Sun-Woo, Jisoo e seu esqueleto têm uma espada que ativa a sinergia de espadas. Essa energia reduz o peso das espadas em 50% e aumenta a velocidade de ataque em 10%. Sun-Woo ataca o chefe com uma cadeira e os outros membros do grupo também começam a atacar o chefe. Han-Ho consegue acertar o braço do chefe com uma faca. Sun-Woo ordena que seu último esqueleto ataque o chefe. Esse esqueleto foi o primeiro monstro Goblin que Sun-Woo matou. O esqueleto surpreende Sun-Woo ao decapitar o chefe com uma espada em um único golpe. Eles receberam 255 de ouro por derrotar o Goblin-chefe e Sun-Woo subiu de nível. Agora ele está no nível 3. O esqueleto também absorveu a mana do Goblin-chefe, o que melhorou sua classe, e agora ele tem uma tatuagem na testa. Agora ele é um Goblin de Elite nível 2 e também tem o atributo Comandante. Sun-Woo acha que seu atributo de Comandante será útil quando ele conseguir mais esqueletos. Han-Ho subiu de nível para 2 e Jisoo subiu de nível para 3, e todos eles receberam uma opção para escolher uma carta aleatória. Sun-Woo escolheu uma carta e recebeu a habilidade básica de criar armas a partir de ossos. Essa habilidade custa 10 de mana e ele pode criar espadas, clavas, lanças e arcos a partir dos ossos dos cadáveres. Como Sun-Woo concluiu uma missão exclusiva para vingar seu professor, ele receberá uma recompensa exclusiva e seu destino mudou um pouco. Ela aumentou seu número máximo de lacaios em 1 e agora ele pode convocar até 5 lacaios. Han-Ho recebeu um capuz como recompensa e aumentou sua chance de se esconder dos monstros em 50%. Ele pode usar esse capuz para fugir dos monstros, mas agora ele sabe como lutar, então ele usará para combater os monstros, fazendo uma cara parecida com os personagens do JoJo. Jisoo recebe uma pedra de amolar de fogo. Quando ela afiar sua lâmina com ela, há uma chance de que sua espada pegue fogo durante um ataque. Sun-Woo diz a eles que podem testar suas habilidades mais tarde e que precisam voltar para baixo. Na entrada, Jinsuke está furioso com todos porque eles continuam dizendo que Jinsuke deveria ter subido com Sun-Woo. Jinsuke se enfurece e começa a falar merda, dizendo que Sun-Woo era um idiota e que já deve estar morto. De repente, aparecem esqueletos atrás de Jinsuke e ele se assusta. Sun-Woo vai até a entrada e ela se abre depois que ele a toca, e ele também diz a Jinsuke que ele é muito patético. Todos os alunos começam a zombar de Jinsuke por ser arrogante e tolo. Sun-Woo sai e pede aos alunos que o sigam.
Há cadáveres por toda parte. Sun-woo acha que os goblins fizeram isso. Han-ho avista um grupo de sobreviventes no caminho. Sun-woo nota facilmente que essas pessoas lutaram contra esses goblins e sobreviveram, portanto, tem um pouco de experiência nesse campo. Jin-suk conhece o líder desse grupo de sobreviventes, seu nome é Tisong Park e ele também é o presidente do conselho estudantil. Tisong diz aos alunos que pode garantir a segurança deles se forem com ele, mas parece ter segundas intenções, dizendo a Sang-won que ele também pode ir com ele se destruir todos os monstros que controla com sua turma, porque acha que eles são assustadores e podem ser uma ameaça para os outros sobreviventes. Mas Ji Soo-yeon intervém e diz a Tisong que ele é um mentiroso e que eles nem querem se juntar ao grupo dele. Ela também diz a todos que Tisong é um hipócrita e que ele desviou as taxas de associação dos alunos durante o festival, inventando uma empresa de encenação e seus recibos. Tisong fica envergonhado ao ouvir isso. Ji Soo-yeon vai embora com os membros de seu partido. Depois de um tempo, Ji Soo-yeon começa a contar mais detalhes sobre os membros do partido do Tisong. Descobre-se que Tisong era uma criança rica e mimada e que costumava tirar vantagem das garotas, e que algumas de suas amigas também eram abusadas por ele. Han-ho fica furioso ao saber da verdadeira natureza de Tisong. Sun-woo sugere que eles sigam o caminho da colina para escapar da universidade. Lá haveria menos monstros porque há menos atividade humana. No caminho, eles avistam um orc que é ainda maior do que o chefe Goblin. Depois de avistá-los, o orc solta um grito alto e corre em direção ao grupo de Sun-woo para atacá-los. Sun-woo está um pouco animado porque encontrou um novo material para os esqueletos. O orc se mostra bastante forte e está prestes a atingir Ji Soo-yeon, mas um esqueleto Goblin é atingido em vez dela e morre. O guerreiro esqueleto de uma mão só ataca o orc e este sofre um dano enorme devido ao efeito de 88% de dano de lâmina do guerreiro de uma mão só. Sun-woo e seu grupo fogem para a floresta e usam seus esqueletos como isca para o chefe. Quando o orc está na floresta, ele é atacado por facas voadoras de Han-ho e dos esqueletos. O orc consegue desviar de algumas das facas e começa a esmagar os esqueletos, mas há muitos cadáveres de goblins por perto e Sun-woo pode fazê-los repetidamente até ficar sem mana. Dois esqueletos agarram os braços do orc-chefe. Ji Soo-yeon consegue cortar a perna do orc e um de seus braços é cortado por Sun-woo. O guerreiro esqueleto acaba com ele com um golpe de espada no pescoço. O grupo de Sun-woo recebe 110 de ouro por derrotar o líder da patrulha orc. O líder da patrulha de orcs é um pouco mais forte que os orcs normais, então Sun-woo tenta transformar o líder da patrulha de orcs em um de seus esqueletos, mas não consegue devido ao seu baixo nível de invocação. Parte da mana de Sun-woo será restaurada, então ele usa sua habilidade de grande arma de osso no líder orc morto para forjar algumas clavas de osso de baixo nível, equipando seus esqueletos com elas. Ele equipa seus esqueletos com os bastões de osso para criar uma sinergia de 5 membros com a mesma arma. Ele dá a Han-ho a espada do guerreiro esqueleto de um braço só e diz a ele para devolver a espada ao guerreiro esqueleto se precisar dela. Quando chegam à entrada, eles veem outra mensagem de caminho de blocos dizendo que devem derrotar o monstro-chefe em 8 horas ou os monstros da área ficarão mais fortes. Uma mensagem aparece na frente deles informando que uma unidade de orcs começará a caçar e que eles precisam escolher um local adequado para combatê-los. Os orcs usam principalmente o olfato para rastrear suas presas, o que significa que quanto mais pessoas você tiver em seu grupo, mais poderosa será a unidade de orcs enviada para se livrar deles. O grupo de Sun-woo parece estar um pouco seguro, pois são apenas 3 e terão menos desafios em comparação com o grupo de Tisong. De repente, eles ouvem os gritos do grupo de Tisong, que parece ter atraído a atenção dos orcs devido ao grande número de sobreviventes. O primeiro ataque ao grupo de Sun-woo também começou, e parece que eles só precisam cuidar de 5 orcs. Logo eles avistam 5 orcs que parecem estar procurando por eles. Sun-woo tem a ideia de montar uma armadilha usando os carros vazios e seus esqueletos. Quando os orcs se aproximam dos carros, Han-ho começa a zombar deles, chamando-os de porcos gananciosos e bastardos.
Os orcs ficam furiosos e correm em sua direção. Assim que os orcs se aproximam dos carros abandonados, os esqueletos os atacam com suas clavas e eles são nocauteados pelo efeito de sinergia das clavas. Sanvun e Jisoo Yeon acabam facilmente com os orcs nocauteados e recebem um total de 231 de ouro por matar os 5 caçadores de orcs. Eles também recebem mais 100 de ouro por matar a primeira onda de emboscadores. Sun-woo atingiu o nível 4 e selecionou uma carta aleatória que aumentou seu número máximo de esqueletos em 2. Ele agora pode ter um total de 7 lacaios ao mesmo tempo, mas sua capacidade de mana ainda é de apenas 50. Han-ho também ganhou uma habilidade de esfaqueamento de alta velocidade que ele só pode usar com a adaga. Jisoo Yeon mostra uma carta de força e ganha 2 pontos de estatísticas, além de se sentir um pouco mais forte do que antes. Sun-woo pede a Han-ho que devolva a espada ao esqueleto guerreiro de um braço só, porque agora Han-ho precisa usar a adaga para monopolizar totalmente sua habilidade. No caminho, eles veem 7 orcs caçadores atacando um ônibus. As pessoas do ônibus revidam com uma lança, mas não conseguem deter os orcs por muito tempo. Jisoo Yeon sugere que eles ataquem os orcs pela frente enquanto a pessoa com a lança os ataca por trás. Sanvun está cético quanto à possibilidade de as pessoas no ônibus cooperarem com eles. Ele propõe um plano novo e melhor. Dentro do ônibus, 2 pessoas, Kun-Suli com uma lança e o outro com um escudo e uma espada, fazem o melhor que podem para lutar contra os orcs, mas eles parecem estar com medo. Enquanto isso, um carro com esqueletos bate nos orcs e os esqueletos começam a massacrar os orcs. Os sobreviventes do ônibus os confundem com monstros piores do que os orcs e se assustam ao ver Han-ho batendo na porta do ônibus e chamando-os para sair. O lanceiro diz ao grupo de Sun-woo que há uma máquina que eles podem usar para comprar itens com o ouro que ganharam ao matar os monstros. É basicamente uma loja de classificação aí. Quando Sun-woo a liga, ele tem 3 opções de roleta, incluindo bronze, prata e ouro. Han-ho tem 360 de ouro e Jisoo Yeon tem 584 de ouro, então eles só podem escolher a opção de bronze. Sun-woo tem 1552 de ouro e pode tentar a roleta de prata, mas ele também tem um bilhete de roleta de classificação ilimitada que obteve no início. No saguão do prédio da universidade. Sun-woo toca na opção da roleta de ouro e ela começa a girar. Ele recebe o item de primeiro lugar devido à sua sorte, é um item de classe lendário chamado Lágrima do Espírito do Mar e aumenta a mana total em 200% e a velocidade de recuperação de mana em 200%. Sun-woo ficou muito feliz depois de receber esse item, porque ele pode convocar muitos lacaios repetidamente se houver cadáveres suficientes. Sun-woo gira a roleta prata com 1000 ouro e recebe um item de segundo lugar, o Escudo de Vanguarda. Jisoo Yeon recebe uma espada de segundo lugar na roleta de bronze, chamada de líder da força de expedição. Enquanto isso, Han-ho recebe um pacote de poções de nível C. Parece que o grupo de Tisong ainda está lutando no campo esportivo. Sun-woo decide ajudá-los usando um ônibus em vez de um carro dessa vez. Os alunos normais estão sendo massacrados pelos orcs, enquanto Tisong e seus outros amigos despertos tentam escapar dos orcs sozinhos. O ônibus chega ao campo de esportes e se choca com os orcs. Kun-Suli, o lanceiro, está dirigindo o ônibus e está muito feliz porque está recebendo muito ouro por matar os orcs. Enquanto isso, Han-ho e os esqueletos também estão se livrando dos orcs jogando facas neles. O ônibus para perto dos sobreviventes e Sun-woo diz aos sobreviventes para entrarem no ônibus. Jisoo Yeon corta um orc e o orc pega fogo devido aos efeitos da pedra de amolar de fogo que ela recebeu depois de matar o primeiro chefe no telhado do prédio da universidade. Os orcs restantes são facilmente mortos à torto e à direito por Sun-woo e seus subordinados. Depois que a batalha terminou, Tisong e seus amigos com poder despertado tentaram entrar no ônibus, mas foram impedidos por Sun-woo. Sun-woo sabia que eles estavam tentando fugir usando os outros alunos como isca. Tisong fica bastante irritado depois de ouvir isso, mas a conversa deles é interrompida quando ouvem um rugido.
Eles recebem uma notificação de que o chefe dos orques está furioso com o fracasso da caçada. Sun-woo fica um pouco assustado depois de ouvir o rugido. Ele sabe que precisa de toda a ajuda possível para derrotar o chefe dos orques. Sang-won diz ao grupo de Tisong que eles podem se juntar a ele, se estiverem dispostos a ouvir suas ordens. Tisong engole seu orgulho e está prestes a entrar no ônibus, mas Sang-woo exige que Tisong entregue sua cota de malha se quiser entrar no ônibus. Tisong pergunta como ele pode se proteger sem a cota de malha, então ele responde que o protegerá e que esse é um pequeno preço que ele precisa pagar por sua proteção. Sun-woo está agora no nível 5 e pode invocar monstros de nível médio, como orques. A carta de habilidade que ele escolheu permite que ele convoque mais 2 lacaios, agora ele pode convocar até 9 lacaios. Sung-woo dará a cota de malha ao esqueleto de um braço só, mas ele parece estar tendo dificuldades com ela. O esqueleto de um braço só é o seu lacaio mais velho, por isso ele lhe deu o apelido de Pequeno Destro. Porque ele só tem um braço direito. Enquanto Sun-woo estava removendo a cota de malha do Pequeno Destro, Han-ho lhe diz que acha que eles precisam de outro ônibus se quiserem continuar resgatando mais sobreviventes. Sun-woo diz que não há necessidade disso. Ele diz aos sobreviventes que eles entrarão em combate com os orques muito em breve. Porque o chefe orc está furioso e decidiu iniciar uma guerra total contra os humanos, ao contrário do que acontecia antes, quando eles atacavam apenas em ondas. Um dos sobreviventes quebra o silêncio e conta que viu mais de 100 orcs no ginásio. Isso assusta os sobreviventes e eles recebem penalidades porque a maioria perdeu a vontade de lutar depois de ouvir isso. Mas Sun-woo tem certeza de que restam menos de 100 orcs porque eles já mataram muitos deles e diz a todos que vai lutar sozinho contra os orcs. Tisong e seus capangas ficam ainda mais convencidos quando ouvem isso, pensando que Sun-woo teve sorte até agora e que logo cavará sua própria cova. Ji-soo-yeon diz a Sun-woo que matar 100 monstros não será fácil nem mesmo para ele. Sun-woo responde que, mesmo que eles se reúnam, não serão úteis porque a maioria dos sobreviventes é mais fraca do que seus esqueletos. Ele diz a seus companheiros que eles serão úteis, mas as coisas ficarão mais perigosas. É por isso que ele não os levará com ele. Ji-soo acha que Sun-woo tem uma mente racional, mas dessa vez ele é um pouco imprudente. Depois de escoltar os sobreviventes até o prédio seguro, Sun-woo segue para seu próximo destino com seus lacaios. Os membros do grupo observam do ônibus e correrão com o ônibus se algo acontecer com Sun-woo. No campo de esportes, Sun-woo se depara com um grande número de orcs, um orc de cabelos vermelhos e furioso que está no comando. Sun-woo pensa que ele é um chefe de nível médio. O orc de cabelo vermelho ordena que os outros orcs ataquem Sun-woo. Sun-woo vai até uma pequena escadaria onde ele e seus lacaios estão. Há apenas uma escadaria estreita onde os orcs podem atacá-lo, o que torna seu lugar fácil de defender. Os orcs começam a se aproximar da escadaria e Sun-woo usa sua habilidade de bracelete Berserker Selvagem, que dá a ele e a seus lacaios um aumento de 10 de ataque e 20 de velocidade contra todos os inimigos do tipo Goblin por 10 minutos. O orc de cabeça vermelha bloqueia as facas e Sun-woo ordena que seus esqueletos comecem a atacar com as clavas de osso, mas eles são facilmente dominados pelos orcs. O esqueleto, de um braço só, fica furioso ao ver seus amigos esqueletos sendo dizimados, mas Sun-woo o impede porque ainda não é a sua vez. Sun-woo ressuscita o orc morto no lugar dos esqueletos caídos. Eles também recebem um bônus de sinergia de arma porque há mais de 5 orcs com o mesmo armamento de machado no grupo. Os orcs esqueletos começam a dizimar os orcs. Mesmo que alguns orcs esqueletos caiam, novos orcs são ressuscitados para tomar o lugar deles, e eles nem mesmo se cansam como os orcs. Sun-woo sabe que essa é a maneira correta de usar sua classe necromante. Os sobreviventes que observam das janelas do prédio estão maravilhados depois de testemunharem o ataque de Sun-woo aos orcs, e os membros do grupo no ônibus também estão muito felizes depois de vê-lo massacrar os orcs. Enquanto isso, Sun-woo está impressionado com seu novo item lendário, a Lágrima do Espírito do Mar. Ele aumenta sua mana total em 200% e sua regeneração de mana em 200%.
Os orcs restantes ainda estão resistindo ferozmente, então Sam-Woo ordena que o pequeno destro entre na luta. O pequeno destro cuida dos orcs restantes em poucos segundos e Sam-Woo recebe um novo bilhete de roleta por matar 100 monstros. Acontece que Sam-Woo é a 21ª pessoa a conseguir esse feito, e sua classificação também aumentará para o status infinito, que é limitado a apenas 100 pessoas. Sam-Woo testemunha alguns idiotas atravessando um ônibus em direção ao portão principal, enquanto do outro lado o grupo do presidente da escola, Chi-Song, está sendo sequestrado por orcs. Outras pessoas com poderes despertados que estavam assistindo se animam e começam a segui-lo. Sam-Woo entra no prédio onde os orcs mantiveram o grupo de Chi-Song em cativeiro e um orc xamã, que parece ser o novo chefe, está presente. Sam-Woo diz a todos para se prepararem, mas a situação de Chi-Song e seus capangas não parece boa. Chi-Song implora a Sam-Woo que o salve, mas Sam-Woo responde que fará o possível, mas que não é um milagreiro e que eles se colocaram nessa situação em primeiro lugar. Quando o grupo de Sam-Woo ataca os orcs, eles começam a matar os membros do grupo de Chi-Song como uma espécie de ritual para aumentar o poder do monstro-chefe, e o grupo de Sam-Woo para depois de assistir a essa cena horrível. O chefe recebe um bônus de poder após o sacrifício e usa o sopro do abismo no grupo de Sam-Woo, e todos caem em um estado de confusão. A mana deles também queima em um ritmo mais rápido agora. O monstro-chefe reforçado finalmente aparece. Ele é um chefe orc mago negro júnior. Han-Ho bebe uma poção para curar seu status e a oferece a Sam-Woo, mas Sam-Woo não é afetado pelo sopro do abismo do chefe. Pelo contrário, sua mana aumentou para 4.000, devido aos efeitos do sopro do abismo. As outras estatísticas de Sam-Woo também aumentaram temporariamente devido ao sopro do abismo. Agora ele pode convocar 50 lacaios ao mesmo tempo. O chefe não estava esperando por isso e também está confuso. Ji-Soo e Han-Ho começam a correr em direção ao chefe, mas Sam-Woo os impede. Ele ressuscita todos os cadáveres na sala do chefe. Sam-Woo obtém muitas sinergias devido a esse grande número de lacaios com o mesmo tipo de armas. Sam-Woo agora está transbordando de poder e está pronto para mostrar ao chefe o verdadeiro poder da morte. O chefe dos orcs mágicos esmaga muitos esqueletos, mas não adianta, pois eles continuam a ressuscitar. A forma física de Sam-Woo também mudou temporariamente e o chefe está assustado com ele. Ele tenta fugir, mas é bloqueado por todos os lados pelos lacaios de Sam-Woo. O chefe faz uma última tentativa de alcançar Sam-Woo, mas o baixinho destro corta sua cabeça com um ataque certeiro. Sam-Woo recebe 1055 de ouro por matar o chefe orc. A classificação do pequeno destro aumentou para o nível 3 depois de matar o chefe orc e suas habilidades de defesa e comandante também aumentaram. Han-Ho aponta um item que sai da boca do chefe. É um item com um atributo demoníaco e, uma vez que um atributo demoníaco é aceito, é necessário muito sacrifício para removê-lo, mas Sam-Woo aceita mesmo assim porque não é muito diferente de sua classe necromante. Ele recebe um orbe de pedra de sangue do demônio de classificação lendária. Esse item concede ao usuário um atributo de demônio, que rouba 2% da mana do inimigo durante a batalha e, quando o inimigo fica sem mana, começa a drenar sua força física. Sam-Woo retorna ao seu estado normal, pois os efeitos do sopro do abismo, que lhe deu poder temporário, foram removidos. Todos ficam felizes quando ele sai e aplaudem seu herói. O selo no portão também foi retirado e o tutorial foi concluído, então eles saem da universidade, mas a situação do lado de fora é a mesma da universidade. O lanceiro com Sully diz a Sam-Woo que há 2 ônibus disponíveis e que ele pode levar todos eles para uma base militar próxima, mas Sam-Woo dá a desculpa de que sua casa fica perto. Todos os sobreviventes partem no ônibus, mas Han-Ho e Ji-Soo ficam para trás para ir com Sam-Woo. Sam-Woo diz a Han-Ho que pode deixá-lo ir junto se ele cortar um de seus braços para que ele possa obter o máximo de sinergia com seu esqueleto de uma mão só. O lanceiro com Sully para seu ônibus porque percebe que alguns dragões estão se movendo em direção ao ônibus. Os dragões pegam o outro ônibus azarado e matam todos que estão nele. Sam-Woo e seus amigos podem ver claramente a cena.
Sun-woo diz a seus companheiros que, de agora em diante, eles caçarão os monstros que os assombram e se tornarão mais fortes ou terão o mesmo destino que as pessoas no ônibus. Com isso dito, Sun-woo e seu grupo se preparam para começar a próxima caça.